Queridos, eu tive o privilégio de nascer com uma mente muito interessante. Eu consigo enxergar coisas simples do dia a dia e ver uma história, ver histórias através e a partir daquilo que eu vejo. E ontem eu fui no supermercado. Dos primeiros produtos que eu coloquei no carrinho, dois deles tinham no prazo de validade, estava escrito validade indeterminada. E essa frase dessa validade indeterminada me seguiu durante todo o tempo que eu fiquei ali no supermercado. Foi muito interessante porque ao mesmo tempo que eu pensava nisso, o Espírito Santo de Deus foi ministrando ao meu coração essa questão da validade. E eu fiquei pensando, sabe? Falei, qual será o meu prazo de validade? Você já pensou nisso? Qual o seu prazo de validade? E ao mesmo tempo em que eu pensava nisso, a palavra me vinha ao coração, a palavra de Deus. E assim, alguns versículos foram vindo, sabe? Não poucos, mas muito importantes e significativos para mim, a partir daquelas duas palavras, validade indeterminada. E o pensamento por trás, Irene, qual o seu prazo de validade? E eu vi, o primeiro texto que me veio à mente foi o Salmo 39, versos 3 e 4, são dois versos que eu gosto demais. Quando o salmista, ele fala, né, ele pergunta ao Senhor, assim, ele abre o coração e diz, né, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil eu sou. A primeira vez que eu decorei esse versículo, ele falava, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. E essa palavra me ficou assim no meu coração o dia inteiro. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, que é para me aliviar um pouco na minha mente, porque ficou muito forte isso, né? E eu queria também edificar a sua vida com essa reflexão, né? E aí então eu cheguei em casa, fui preparar meu almoço e dois produtos que eu peguei aqui em casa para fazer uma salada. Um foi um frasco de vinagre e o outro uma lata de sardinha. Eu não usei a sardinha não, porque eu tô com um pequeno problema de relacionamento com gordura, mas eu já tinha a sardinha aqui. E por curiosidade, ainda com aquela validade determinada na minha cabeça, e dá-me a conhecer, Senhor, a soma dos meus dias, para que eu reconheça a fragilidade, eu fui direto ali na validade, tanto do vinagre quanto da sardinha. O vinagre, o prazo de validade dele é até fevereiro de 2024 e a sardinha, fevereiro de 2023. Eu tenho muito medo de produto que demora demais a vencer. Coisas assim com 2 anos de validade para mim, dependendo do que for, eu acho que já é demais, que eu penso que tem muito conservante ali. Se eu tiver errado, alguém pode me ensinar depois. Eu tenho a impressão que quanto mais demora, mais produtos assim químicos para manter, né, conservar aquele produto, maior é a quantidade desses produtos químicos. E aí meu coração ficou o dia inteiro pensando nisso, sabe? Eu não sei se por causa desse momento e a gente vai pensando algumas coisas assim, só me refletindo na vida, né? E aquilo me ficou no meu coração, né? Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. E aí, junto com esse versículo, outro que tem muito a ver com isso, com essa questão da fragilidade, de saber quanto tempo eu tenho, né? Qual o fim da minha vida. É aquele verso tão conhecido, né? De Tiago 4:14, né? Depois de ter falado que, olha, vocês ficam falando aí hoje ou amanhã, nós vamos fazer isso ou aquilo, vamos viajar, vamos a tal lugar, tal cidade, passaremos ali tanto tempo, vamos fazer negócios, vamos ganhar dinheiro. E ele traz uma pergunta: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã? O que é a sua vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece, logo se dissipa, logo desaparece. E eu consegui ir alinhavando essas palavras, né? Uma a outra. Veio o Salmo 90, verso 12, também tão conhecido, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios.
E eu fiquei pensando naquilo, sabe? Falei, Deus, qual é o meu prazo de validade, Senhor? Como é isso, assim, quanto tempo eu tenho, né? Como eu posso viver esse tempo que o Senhor tem dentro dessa fragilidade que eu sei também que eu tenho? Mas, e o Senhor, ele me respondeu de uma forma muito simples. Eu já há algumas semanas eu tinha ouvido, cheguei até a compartilhar com algumas pessoas, que na semana que eu ouvi isso me impactou demais. Estava assistindo um vídeo, um devocional de Max Lucado, e ele falou das aflições do tempo presente, que não são para se comparar com a glória que está por vir, né? E ele falava disso, assim, para a gente não se afligir com as intempéries desse momento, desse tempo, mas manter os nossos olhos no Senhor. Por quê? Porque o que a gente está passando aqui, as aflições daqui, não se podem comparar com a glória que está por vir. E aí, ele termina a ministração dele falando assim, a sua luta, no momento ele estava falando sobre isso, né? A sua luta, ela não vai durar para sempre, mas você vai. E eu fiquei pensando ontem, o meu corpo ele não vai durar para sempre, mas a minha alma vai, o meu espírito vai. E aí o Senhor me levou lá em 1 João, no capítulo 2, verso 25, um versículo assim, para a gente fechar aqui esse pensamento sobre o nosso prazo de validade, né? Em que João escreve, e esta é a promessa que Deus nos fez, 2 pontos, a vida eterna. Só isso. Então, o que eu fiquei pensando, o que eu entendi disso tudo que eu quero colocar para você? Que a gente pode viver, pode ser que eu vá amanhã, e pode ser que eu viva 100 anos. E esses 100 anos pode ser breve comparado à eternidade que me aguarda, que te aguarda. E por isso, enquanto nós estivermos aqui, enquanto a gente estiver empurrando o nosso carrinho de feira, né, fazendo as nossas compras, olhando prazos de validade, nós devemos estar atentos e com os nossos olhos voltados para a eternidade. Lembrando que o que nós fazemos aqui na Terra, ou tudo que nós fizermos aqui, eu lá com minhas compras, organizando as minhas coisas na geladeira, na despensa, no armário, num frasco, tudo que eu fizer aqui na Terra irá refletir eternamente. E as escolhas que nós fizermos aqui, de estar ou não com Deus, elas também refletirão na eternidade, onde nós estaremos ou não com Ele. Essa palavra foi uma lição que eu tive ontem. Muitos produtos vão acabar a validade, mas nós não. Por quê? Porque para o Senhor, aos olhos do Senhor, Ele não enxerga um corpo, Ele enxerga um espírito que veio dele e que vai voltar para Ele. Que os seus olhos, os meus olhos estejam não no rótulo, onde consta o prazo de validade, mas esteja na eternidade, onde nós teremos uma validade indeterminada, eternamente, vivendo eternamente com o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Se nós não nos encontrarmos mais amanhã, nos encontramos no céu. Beijo no seu coração.